Hoje nós vamos receber ele, que é terapeuta holístico, um querido, né, tem feito um trabalho ao longo de muitos anos disseminando as terapias quantiônicas, é escritor também e vai nos falar sobre ansiedade, depressão, problemas que assolam a humanidade cada dia mais. Estava até nos dando aqui nos bastidores um dado de que morreu muito mais gente do que a gente imagina nos últimos anos, até na época da Covid, né, de mais depressão. Gente, depressão do que de Covid. Do que de Covid propriamente dito. Bom, vamos já apresentá-lo para ele nos falar sobre isso. Está aqui com a gente Dárcio Cavallini, bem-vindo. Seja bem-vindo. É um prazer. O prazer é meu, uma honra estar aqui, né, e fazer parte desse canal de divulgação de consciência para a humanidade que nós estamos precisando muito, né? Muito, né? Cada vez mais. Estamos mesmo. Porque eu percebo, eu brinco lá na cidade que eu moro, que é Itatiba, que antigamente em cada esquina tinha um boteco, né? E hoje em dia, em cada 2 esquinas, existem 3 farmácias. É verdade. Coisa ruim, hein? Existe muito mais farmácia que boteco, muito mais medicação do que... Enfim, e muito mais doença do que existia antigamente. Verdade, né? E cada vez mais está piorando e a gente não encontra solução. Porque eu acredito que está faltando é consciência para a humanidade. É isso que... Você acredita que a Covid foi um período para as pessoas, de repente, reverem a forma como estavam lidando, para mudar a consciência e que poucas pessoas, de repente, mudaram? Porque muita gente acredita que, assim, teria sido para isso, mas que não adiantou muita coisa. Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, minha visão é assim, nós temos um sistema mundial, né, de controle sobre tudo. Nosso sistema político é controlado, nosso sistema de saúde é controlado, nosso sistema econômico é controlado, nosso sistema social é controlado. Tudo existe um controle sobre regras, né, sobre regras. E a espiritualidade, eu estou falando aqui de espiritualidade sem sequer mencionar religião, não tem nada a ver com religião. A espiritualidade está precisando preparar a humanidade já para começar a ter contato com os ETs. Tá aí, agora já não se nega mais, né? Já tem um monte de coisa aparecendo na mídia aí, tá certo? Sobre os ETs, com foto, etc, etc. E enquanto a humanidade não ganhar consciência de que nós somos um ser universal e estamos aqui de passagem, cumprindo um papel e aproveitando a oportunidade que estamos aqui numa terceira dimensão, que tudo tem comprimento, largura e altura e é muito denso, a gente esquece, inclusive, 95% do que é como espírito e se torna ser humano para exatamente fazer os resgates que precisamos para ganhar a condição de novo, participar do mundo universal e não ficar fechado nessa terrinha que nós estamos. Né? E é o que nós precisamos de consciência. Sim. E quando você citou aí do Covid, na época do Covid, é um fato. Não se divulga porque politicamente não existe interesse para isso, né? Mas nós atendemos muito, eu tenho milhares de terapeutas formados, não são 1 ou 2, né? São milhares, por volta aí de 6 a 7 mil terapeutas já trabalhando com terapias quantiônicas. E na pandemia nós atendemos muitos casos de depressão, muitos casos. Então a gente tem as informações de que o suicídio por depressão na pandemia foi terrível, mas muito maior do que gente que morreu por Covid, né? Então, é uma coisa alarmante. O próprio atual, né, presidente da Anvisa, né? Como é o nome dele? Mata? Antônio Barra Torres. Antônio Barra Torres. Bastos. Antônio Bastos é o atual presidente da Anvisa. Ele declarou no Senado faz coisa de 2 meses aí. Ele veio alertar o Senado do problema do suicídio sobre depressão. Não sou eu que estou inventando. Ele foi no Senado preocupado e divulgou esses números. Ele falou que morreu muito mais gente de depressão do que de Covid.
e chamou a atenção dos senadores e deputados, né, para o fato de que se deve dar uma atenção muito maior para a consciência das pessoas. Né, porque problemas mentais são da mente. E, lamentavelmente, a medicina acredita que a mente está no cérebro, né? Mas não está só no cérebro, né? Não, a mente é outra Você coisa. vê a depressão vindo. Como que vem a depressão? Como é que isso acontece? Fala, as pessoas podem. Eu sei que as pessoas podem estar nos assistindo e podem até ter alguns sintomas aí, né? Sim. E elas às vezes negam para si mesma que estão com depressão. Como é que uma pessoa pode saber que está com depressão? Alguns sintomas, por A exemplo. pergunta é relevante. É, Bom, eu não tenho a mesma visão sim, desses diagnósticos sim. como a área da psiquiatria. Minha visão é É totalmente a tua diferente. visão que eu queria. Então, por exemplo, todo desequilíbrio mental, todos sem exceção, começa com ansiedade. Uhum. Pouca gente sabe, mas eu estudo espiritualidade com base na física quântica. Tá. Eu não tenho dogmas, eu não tenho preconceitos, eu não tenho... Né? E com física quântica já é possível você comprovar alguns fenômenos que não se Sim. conseguia antes. Por quê? Porque os fenômenos mediúnicos chamados, né, que aconteciam, a comprovação científica é através da física de Newton. E Newton só lida com matéria. Então, uma vez numa palestra, num debate lá e tal, eu perguntei para o médico que queria que eu comprovasse, né, a existência do meu trabalho. Eu disse para ele que ele comprovasse para mim materialmente a existência de Deus. Todo mundo acredita em Deus. Alguém consegue comprovar a existência dele materialmente? Não. Pois é, não. É subjetivo, né? Então, baseado nisso e nos estudos que eu faço, eu fui encontrar um diagnóstico no Código Internacional de Doenças, que está lá desde 1998, que a Organização Mundial de Saúde registrou lá, que é o IT F44.1. Anota aí. F de Francisco 44.1. Sabe qual é a doença? Obsessão espiritual. Mas a medicina não pode fazer nada com isso. Não é? Porque como vai fazer? Tem uma obsessão espiritual, vai mandar para quem? Né? E baseado nesse estudo, eu fui atrás disso e comecei a pesquisar a respeito. E por que eu comecei a pesquisar a respeito? E já eu digo os primeiros sintomas de depressão, tudo não bem. perdi a... Porque eu nasci um sensitivo, eu nasci com dificuldade. Eu era aquele cara diferente, né? Desde pequeno. Mediúnico. Sim, Muito intuitivo. totalmente desequilibrado, né? E teve Eu problemas também com isso? Assim, muitos. No meu tempo, eu nasci em 1946, não esqueça disso, né? Nos anos 60, sabe qual era o remédio que existia? Tomar choque 220 Nossa. na cabeça. Ah, é verdade. É isso mesmo. Eu já ouvi falar muita gente, né? Franco da Rocha. Era encarado de uma outra forma, né? Eu, com 25 anos de idade, por aí, nunca me esqueci, eu tinha uma caminhonete azul, nos anos 70 isso. A caminhonete morria do nada. Era provavelmente os espíritos brincalhões brincando comigo. Do nada, morria, pá! Ela apagava. Aí daqui 1 minuto ou 10 minutos ela ligava e ia embora. Rapaz, o que eu chutava aquela caminhonete, você não faz ideia. As pessoas paravam e vinham me acalmar. Eu era totalmente maluco. E aí eu comecei a entender por que eu sou diferente. Eu comecei a estudar as reações que eu tinha diante dessas dificuldades. E o que eu sentia? Eu sentia vontade de fazer coisas que não eram naturais, não eram comuns. E eu fazia. E de repente, do nada, eu ficava irritadíssimo, queria quebrar tudo e de repente, do nada... Eu queria entender isso, por que eu sou diferente? Eu era um empresário, eu tinha família, tinha filhos, né? Certo? E aí é que eu comecei meus estudos. E isso me levou exatamente onde eu estou hoje, né? Eu trabalho com espiritualidade sem religiosidade e me chamou a atenção que eu poderia ajudar muita gente com problemas desse tipo. A primeira coisa que eu descobri,
É que mediunidade não é dom divino. Uhum. É a primeira coisa. Não é dom divino. É um treinamento. E eu recebi orientação desses amigos todos de como eu treino as pessoas para desenvolver suas mediunidades, que eu chamo de sensibilidade, clarividência. Dons psíquicos, psiquismo, É psiquismo. né? Paranormalidade, são dons que não têm a ver com espiritualidade, Não não tem a tem. ver com religião, né? É importante a gente explicar isso para você que está assistindo, né? Hoje em dia já se sabe que é orgânico, né? Algumas pessoas já nascem com, e quem não nasce pode desenvolver, né, Darcy? Com certeza. Deixa eu deixar claro, todo mundo que nasce num corpo físico é um médium. Sim. Ponto. Uhum. Quer desenvolver essa habilidade, desenvolva ou não quer, não quer. É como ler, escrever, como andar, correr, ser um atleta. É treinamento, nada mais que isso, porque nós temos todas as características necessárias. Por quê? E é isso que nós temos que entender. Nós somos um espírito que tem um corpo físico, não é o contrário. Uhum.